Um gisto é um tumor que surge das células estromais, portanto é um tumor raro que pode acontecer em qualquer ponto do tubo digestivo e que de facto acaba por ser diagnosticado com o surgimento de sintomas, ou hemorragia, ou crescimento de um tumor. O gisto, em termos morfológicos e em termos de comportamento biológico, é completamente diferente da maioria dos tumores do tubo digestivo, que são adenocarcinomas, que têm um comportamento muito mais agressivo, e o tratamento dirigido é de quimioterapia, também com um prognóstico e efeitos laterais muito diferentes. Claramente, o gisto é uma entidade única, cujo tratamento, sendo uma terapêutica-alvo, acaba por ter não só o melhor controle da doença, porque consegue intervir diretamente no seu alvo terapêutico e impedir a proliferação celular. Portanto, por um lado, conseguimos, durante mais tempo, o melhor controle da doença, ao mesmo tempo que temos uma terapêutica oral muito bem tolerada, que permite aos nossos doentes terem muito boa qualidade de vida, uma preservação da qualidade de vida muito importante e abordarmos isto verdadeiramente como uma doença crónica. Os gistos normalmente estão associados a mutações do gene do c-KIT e, portanto, os inibidores da tirosina cinase vão atuar exatamente bloqueando a tradução do sinal a nível do ciclo celular e, portanto, vai acabar por, desta maneira e de uma maneira muito específica, bloquear a proliferação celular e promover a morte celular, que é o objetivo de qualquer tratamento oncológico. Portanto, o imatinib foi claramente o primeiro inibidor de tirosina cinase que foi estudado, porque de facto atua sobre a maioria dos gistos que têm a mutação do gene c-KIT, e depois, com o avançar do conhecimento e após a progressão ao imatinib, foram surgindo outros fármacos, todos eles da família dos inibidores da tirosina cinase, que não conseguindo, digamos assim, tirar do pódio o imatinib continua a ser a primeira linha, mas permite-nos, após progressão ao imatinib, termos opções terapêuticas e, portanto, o imatinib vai bloquear exatamente aquilo que é o target, digamos assim, e aquilo que está a fazer a proliferação celular. Portanto, é mesmo uma terapêutica dirigida que vai exatamente à raiz do problema, digamos assim. E acaba por poupar todas as outras células. Portanto, ao ir diretamente ao seu alvo, acaba por também ter menos efeitos laterais, porque há menos células ditas normais que acabam por ser alvo desta terapêutica, e isso também tem um impacto em termos dos efeitos laterais do tratamento, ao contrário do que acontece com a quimioterapia. Portanto, a quimioterapia pode ou não dar a queda do cabelo, muitas vezes afeta as células do sangue e, portanto, pode baixar as defesas, dar anemia, interfere muito em termos de enjoos, vômitos, alterações do trânsito intestinal, dá mais cansaço, portanto há um maior atingimento do estado geral. Relativamente ao imatinib, obviamente que tudo é muito variável, mas a maior parte dos sintomas são muito mais bem tolerados, portanto pode dar algum edema a nível dos membros inferiores ou até na face, alguma alteração da coloração da pele, mas não costuma dar enjoos, não costuma dar vômitos, não altera o cabelo, não altera as células do sangue e, portanto, tem efeitos laterais bastante diferentes. Quando falamos de um gisto que, não sendo operável e, portanto, não podemos falar de uma situação de cura, conseguimos sim transformar essa situação dita paliativa numa doença crónica, em que nós conseguimos manter durante longos anos, muitas vezes, a doença controlada à custa de uma terapêutica que é muito bem tolerada e que permite à maior parte dos doentes manterem a sua vida diária, cotidiana, habitual, muitos deles até mantendo a sua atividade profissional. E, portanto, tendo em conta o panorama dos restantes tumores digestivos, claramente tem um melhor prognóstico comparativamente à grande maioria dos tumores, nomeadamente os adenocarcinomas do tubo digestivo.